Graça e paz, amém? Você que nos visita, que Deus possa abençoar também a sua vida ricamente aqui nessa noite, tá? Você que está aqui pela primeira, segunda vez, seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de pedir para o Hugo projetar ali o tema, ele já projetou, correndo atrás do vento. Você já correu atrás do vento? Acho que toda criança um dia já tentou pegar o vento, não é? Eu lembro lá quando nós éramos adolescentes e juniores, eu lembro que a gente quebrava folhas de mamoeiro e fazia lá um copinho com detergente, acho que naquela época acho que era sabão em pó, e ficava soprando ali aquele canudo feito com folha do mamoeiro, com o talo, né, da folha do mamoeiro. E a gente ficava tentando pegar aquelas bolhas. Quem já fez isso? Não precisa ficar com medo da idade, não. Eu já fiz muito. Você já fez, né? Eu acho que a maioria já fez. Hoje as crianças não usam mais folha de mamoeiro, usa um brinquedo apropriado. Então aqui praticamente todo mundo já fez. Mas não é fácil correr atrás do vento. Pior do que isso, não dá nem para pegar o vento. Você concorda comigo? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz a respeito desse tema específico, correndo atrás do vento. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, deixe ela aberta, tá bom? Não feche. Em Eclesiastes capítulo 2, verso 11. Vai ser feita a projeção desse texto e de alguns outros, e outros não. E você mantém ela aberta para você poder acompanhar. Eclesiastes capítulo 2, versículo de número 11. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Depois de Salmos aí um pouquinho. Pode procurar tranquilo. Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Deixe sua Bíblia aberta, tá bom? Nessa passagem aí, a gente vai voltar nesse texto depois. Especificamente no capítulo 2, verso de número 11, Salomão, filho do rei Davi, Salomão que foi rei em Jerusalém, inspirado aqui pelo Espírito Santo de Deus, ele diz assim: contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que foi tudo inútil. Foi correr atrás do vento. E ele completa dizendo: não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Correr atrás do vento, meus queridos irmãos, é correr atrás daquilo que a gente nunca vai conseguir alcançar. Às vezes nós vivemos a vida e ela vai passando rápido, porque ela passa rápido, muito rápido. E às vezes nós corremos e corremos e corremos, dormimos muito tarde, acordamos muito cedo, correndo muitas vezes atrás do vento. Correr atrás do vento é perder a direção da vida de acordo com o propósito que Deus estabeleceu para nós. É andar sem rumo, sem direção. E quando você acha que alcançou aquilo que você tanto almejou, tanto buscou no seu coração, se empenhou para aquilo, aí você percebe que aquilo não preenche o vazio do coração. Às vezes você luta, e Deus permite que você atinja aquilo lá, e aí você percebe que aquilo não preenche o vazio, não traz a felicidade. Correr atrás do vento, muitas vezes é colocar Deus à margem dos nossos projetos pessoais. E aí a gente sai em busca de algo, porém Deus fica à margem daquele projeto, Jesus fica de lado, fica à margem.
é buscar sentido para a vida numa realidade que não é centrada em Jesus Cristo. Isso é correr atrás do vento. Não está errado trabalhar, nós temos que trabalhar. A Bíblia diz lá em Provérbios 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Deus condena o preguiçoso, não tem essa não, tem que trabalhar. Mas o que não pode haver, segundo a palavra de Deus, é a inversão daquilo que tem que ser prioridade na minha vida. E aí muitas vezes eu corro atrás do vento. Correr atrás do vento muitas vezes é tentar construir um prédio em cima dos escombros da nossa família, às vezes em cima dos escombros do nosso relacionamento com Deus, às vezes em cima dos escombros do nosso relacionamento com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com aqueles que estão do nosso lado. O mundo, por sua vez, ele prega que é normal você ser egoísta, você ser materialista, você ser individualista, você ser desonesto, você ser podre moralmente falando. Isso é o que o mundo prega. Porém, o propósito de Deus para as nossas vidas sempre foi, desde o começo, que nós, cada um de nós, glorifiquemos com a nossa vida em todo o tempo o nome do nosso Deus. Esse é o propósito. Em tudo que eu faço, quando eu estou estudando, quando eu estou trabalhando, quando eu estou em família, quando eu estou viajando, quando eu estou longe, sozinho, e só Deus me vê, em todos esses momentos nós fomos criados por Deus para um propósito muito claro, que é a glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Este foi o propósito. Glorificar o seu nome e ter gozo nele para sempre. Porém o pecado distorceu tudo isso. E aí, eu quero que você volte um pouquinho aí, uma página na sua Bíblia, e observe Eclesiastes capítulo 1, a partir do verso 16. E nós vamos finalizar naquele primeiro versículo que eu li. Capítulo 2, verso de número 11. Observe o que Salomão diz, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Capítulo 1, verso 16. Fiquei pensando, e me tornei famoso, e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Verso 18. Pois, quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Capítulo 2, verso 1. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Verso 3. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Verso 4. Lancei-me a grandes projetos. Construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Verso 7. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens.
Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me entreguei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Verso 11. Contudo, quando avaliei o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Conclusão difícil, né? Para um rei. Quando nós olhamos a vida de Salomão, a gente observa que ele era extremamente rico, extremamente culto, a Bíblia diz isso. Ele narra as tentativas de buscar a felicidade, de buscar essa felicidade a todo custo. E ele cita aqui que ele buscou isso nas bebidas, no dinheiro, nos prazeres sexuais. A Bíblia fala que entre esposas e concubinas, Salomão teve quantas? 1000. 1000 é o que a Bíblia diz. Projetos, trabalho, poder, fama, glamour. Porém, Salomão chega à conclusão de que apenas correu atrás do vento, apenas correu atrás de bolha de sabão, como as crianças fazem e nós fizemos um dia. Nós fomos criados para a glória de Deus, para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia, deixa marcado aqui que a gente vai voltar lá no final, mas abra, por favor, em Mateus capítulo 6. Aqui nós vamos ler uma passagem onde Jesus diz muitas coisas para nós. Mateus 6, verso 25. Que diz assim: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida. Verso 25. Quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quantas vezes nós perdemos o sono pelo dia de amanhã? E aí Jesus vem e diz assim para nós: não se preocupe com o dia de amanhã. No verso número 28 ele diz: porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Deus está dizendo para nós que aquela plantinha que Deus criou, aquele lírio do campo, ele se vestia melhor do que o rei Salomão, que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Eclesiastes. E aí o verso 30 diz: se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O homem, ele foi corrompido, meus queridos irmãos, pelo pecado. O pecado lá no início, na origem, com Adão. E assim,
ele inverte a ordem estabelecida por Deus que ele deveria viver, as prioridades que Deus estabeleceu para ele. E aí o que ocorre? Nós colocamos Deus muitas vezes fora da nossa vida, do nosso projeto, dos nossos sonhos, daquilo que nós lutamos dia e noite muitas vezes para conseguir. E aí, sem perceber, nós vamos saindo do centro da vontade de Deus. E quando nós damos conta, nós estamos longe do centro da vontade do Senhor. E quando isso ocorre, é o mesmo que correr atrás do vento. Correr atrás de algo que eu não vou conseguir pegar. Correr atrás do vento, irmãos, é sacrificar aquilo que é mais importante, que deve ser mais importante na minha vida e na sua vida, que é o nosso relacionamento, em primeiro lugar, com o Senhor Jesus. O nosso relacionamento com a nossa família, o nosso relacionamento com os nossos irmãos. A cruz de Cristo, ela aponta para cima e para os lados, e ela diz para a gente assim: Deus, Ele quer que você se relacione com Ele. A cruz na vertical, e na horizontal, Ele está dizendo, a cruz de Jesus diz para nós: eu quero que você também se relacione com quem está do seu lado esquerdo e do seu lado direito. E às vezes nós sacrificamos tudo isso e deixamos de agir, de viver no centro da vontade do Senhor. Relacionamento efetivo na igreja não é com cargos, é relacionamento com vidas. Relacionamento com vidas. É você estar lá num PGM de adolescentes, de juniores, de jovens, de adultos, e dizer para alguém assim: eu queria que você fosse abençoado tanto que eu sou, quando eu vou lá. Antes de usar as nossas vidas para o trabalho, para o serviço dentro da igreja, Deus quer primeiro trabalhar nas nossas vidas, para que aí nós sejamos bênçãos, instrumentos afinados nas mãos dEle. A coisa mais triste que tem seria o louvor tocar com instrumento desafinado, né? Seria terrível. O guitarrista, né, começar desafinado, ou o violonista, ou o tecladista, ou seja lá quem for. É terrível. E Deus quer usar as nossas vidas como um instrumento afinado nas mãos do Senhor, para abençoar as outras pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós corremos atrás do vento, os valores são destruídos, e as coisas, elas não vão satisfazer os nossos corações. Nunca. Jamais. E para a gente caminhando para o final, volta no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Observa qual foi a conclusão de Salomão. Eclesiastes capítulo 12, verso de número 13, vai ser projetado esse aí. Diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Tema a Deus. E quando ele diz tema a Deus, não é de medo. É você dizer para o Senhor Jesus, como quem conversa com um amigo: eu dependo do Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, eu estou debaixo da tua soberania, da tua proteção, do teu cuidado, do teu agir, do teu sustento, da tua provisão. É dizer para o Senhor Jesus: eu amo o Senhor com todo o meu coração. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. É em Jesus, meu querido irmão, que está a realização do homem. É em Jesus e apenas em Jesus, é Ele o único caminho.
Apenas em Jesus a minha vida tem sentido, tem direção. Vida com propósito. Marcos capítulo 8, verso 36, eu acho que esse aí tem projetado, Hugo, se tiver projeta, por favor. Marcos capítulo 8, 36, olha lá o que diz, rapidinho para a gente poder caminhar para o final. A equipe pode estar vindo para cá, por favor. Marcos capítulo 8, versículo 36, diz assim, ó: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? Aqui é Jesus falando. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? 37. Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Aqui ele está dizendo para mim assim, para você: não adianta, não é pelo que você tem, não é pelo que você faz, é tudo pela graça de Deus. É tudo. Não há nada que você possa fazer, seja financeiramente, seja como pessoa, que vai te conduzir ao céu. É apenas pela graça de Deus. E aí, quando a minha vida está no centro da vontade do Senhor, eu vivo com propósito. E viver com propósito, irmãos, viver com propósito. Que tipo de propósito? Propósito de adoração ao Senhor. Adoração ao Senhor em todo o tempo, comunhão com Deus e com a família de Deus. Propósito de ser transformado por Deus. Transformação do caráter, transformação das motivações, transformação do coração, propósito de servir. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. E a Bíblia diz ainda mais: maior é aquele que serve. Maior é o que serve. Propósito de servir, propósito de testemunhar. Lá em João 10:10, Jesus diz assim: o ladrão, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. É essa vida que Jesus quer que nós tenhamos. É vida plena, é vida abundante, é vida feliz, é vida com direção, é vida com propósito. É vida com paz no coração, é vida sem ansiedade, é vida com dependência do Espírito Santo de Deus em todo o momento. Não importa onde eu esteja, nem quem eu sou, apenas em Jesus nós temos segurança, paz e certeza, meus queridos irmãos. Certeza de que ainda que eu esteja na cova dos leões, como Daniel, o Senhor Jesus vai estar comigo. Ainda que eu esteja na fornalha, o Senhor Jesus vai estar comigo. Ainda que eu esteja como os discípulos num barquinho no meio do mar, sendo agredido de todos os lados pelas ondas, o Senhor vai estar comigo. Ainda que eu esteja, como Davi falou, andando pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo. E o lugar mais seguro, meus queridos, que existe para nós estarmos, é onde Jesus está. Ainda que seja no vale da sombra da morte, ainda que seja na fornalha, ainda que seja na cova dos leões, ainda que seja no meio de um mar revolto, ali é o lugar mais seguro que o servo de Deus pode estar, porque o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor está ali. É ali que eu preciso estar. Se eu não estiver no centro da vontade do Senhor, vai ser o mesmo que correr atrás do vento. E eu quero terminar
lendo poucos versículos de Provérbios. Abra aí, por favor. Se tiver aí, Hugo, pode projetar. Provérbios 4, 20 e 23. Diz assim: meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Jesus, em Mateus 6, ele diz assim: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o teu tesouro, se o meu tesouro for o Senhor Jesus, Ele vai ser o dono do meu coração, da minha vida, da minha família, dos meus projetos, daquilo que eu tenho, daquilo que eu almejo ter, da faculdade que eu quero fazer. Por quê? Porque vai ser tudo para a glória dele unicamente, e nada para minha. Aí é viver com propósito. Mas se eu não estiver no centro da vontade do Senhor, se lá o meu coração não for do Senhor Jesus, se Ele não for o meu Senhor, o meu Salvador, aí é o mesmo que correr atrás do vento. Permita que Jesus tome o lugar que deve ser dele no seu coração.